Bem, pontualmente, né, já que o apresentador está aqui, o palestrante está aqui, vamos iniciar aqui, pessoal, a nossa live de hoje, né? Lembrando que isso é um projeto que eu já tinha feito há 2 anos atrás e resolvi resgatar e solicitei o apoio do pessoal da SET, né, com o Ricardo Hollenberg, que é da área de segurança. E eu, como esse mês é o mês de conscientização de cibersegurança, né, eu fiz o meu network aí, conversei com o pessoal e trouxe alguns especialistas aqui. E hoje temos a presença aí do José Santos, né, mais conhecido como Zé Maria, É isso aí mesmo. daqui de Aracaju, né? Me corrija se estiver falando besteira, né? Bem, pelo mini currículo dele, que ele reduziu muito, né? Mas eu vou tentar ler um pouquinho aqui. Hoje ele é engenheiro de software e professor, foi professor aqui na Escola Técnica, né? Que hoje é o IFES, na UNIT, na UFES, trabalhou aqui no Banese, também no SERPRO, na Prodase, na Receita Federal, no Ministério Público, no, acho que antigo Grupo Constâncio Vieira, não sei se existe mais ele. Não é que ele é velho não, tá, pessoal? Migrou para o Canadá em 2010, né, e para os Estados Unidos em 2018. E atualmente ele trabalha na Intuit, tá? Passou pela Microsoft também, se não me engano, né, no ano passado, não é isso? E agora tá na Intuit. Zé, obrigado mais uma vez aí, né, por ter me atendido, né, dos papos que a gente já teve alguns dias aí, há alguns anos, foram alguns anos que a gente teve aquele papo, né, sobre imigração e tudo mais. Mas, assim, agradeço muito aí a sua participação aqui. Eu acho que vai ser de grande agradecimento aqui para o pessoal, né, de trazer sua experiência na parte de desenvolvimento, que a gente sabe que você é fera, né, e falar um pouquinho sobre segurança. Sei que não é a sua área, né, que você não pode não estar tão confortável quanto a isso, mas, cara, a gente sabe do seu potencial e desde que você era professor aqui na universidade, a gente sabe que você tira qualquer coisa de letra, né? Obrigado aí mais uma vez e boa palestra aí. Tá, ok, pessoal, obrigado. Tá aberta a pergunta, aí do jeito que vocês quiserem, deixou bem livre isso aí, tá? Vai, contigo agora. Obrigado pela apresentação. Muita gente aqui eu conheço, são amigos de longas datas, então eu comecei com essa brincadeira aqui, né, a figura típica de um hacker, tá no escuro, tá escondido, mas hoje a coisa mudou muito, tá? Então, na verdade, o hacker hoje em dia é um cara que se veste bem, né, um cara de boa aparência, que você não vai perceber que ele tem intenção, digamos assim, maléfica, tá? Deixa eu acender a luz ali para ficar melhor. Era só uma brincadeira para começar, tá? Então, Então, assim, primeira coisa que eu queria dizer, eu não sou especialista em cybersecurity. Eu atuei já em várias áreas diferentes, né, de administrador de redes, meio que gerente de time, desenvolvedor, analista, mas uma coisa que eu nunca fiz foi ser exclusivamente um profissional de cybersecurity. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei meio, o que é que eu posso falar sobre cybersecurity? Mas, assim, na verdade, todo desenvolvedor hoje em dia, ele é exposto a, digamos assim, conceitos relacionados com cybersecurity. Então, eu digo, eu tenho um monte de história para contar, um monte de coisa que eu posso trazer e compartilhar, tá? Então, aqui, um pouco do meu background, eu coloquei mais depois que eu saí do Brasil, porque no Brasil, praticamente quase todo mundo conhece. Então, aqui, quando eu fui para o Canadá, eu trabalhei na Alberta Energy, que é como se fosse a Petrobras de lá, tá? É uma província que a principal economia é a extração de petróleo, né, e gás, né, óleo e gás. E aí, isso era lá em Edmonton, que é mais ou menos no meio do Canadá, na província de Alberta. E aí depois eu mudei, fui para Vancouver, e quando eu fui para Vancouver, eu fui para uma empresa de real estate chamada Colliers. Ela é uma das maiores, eu tive muita sorte nas empresas que eu pude trabalhar, ela é a maior empresa da América do Norte de commercial real estate. Então, o foco dessa empresa era assim, era alugar ou vender, né, prédios inteiros, né? Então, assim, às vezes eles compravam um prédio de offices e fazia todo o aluguel dali. Então, a gente tinha que gerenciar aqueles aluguéis. Depois eu fui para uma fintech, chamada Mogo, lá em Vancouver, e aí me lembrou um pouco do Banese, né, que a área de finanças é as áreas mais, digamos assim, mais
mais, digamos assim, mais arriscada de trabalhar. Até porque a gente está mexendo com dinheiro e qualquer errozinho é catastrófico, né? Você pode quebrar a sua empresa a depender se você fizer a depender do erro, né? A coisa pode ser bem catastrófica. Depois fui trabalhar numa empresa de transportation, né? Essa empresa fazia defense e transportation, então lá a parte de segurança era muito forte, né? Inclusive, como eu era imigrante, tinha áreas da empresa que eu não podia ir, né? Corria o risco de ser presa, porque tinha coisa do exército americano, né? Lá. E aí eu fui depois para a Microsoft, trabalhei suportando o e-commerce, né? Era um time de Big Data em Redmond, e depois, atualmente, eu mudei para a empresa Intuit, né? Estou aqui em Mountain View, e é uma empresa que ela é líder no mercado aqui na América do Norte de uma solução de accounting, né? E ela faz também imposto de renda. Então, é uma empresa relativamente grande, tá? E tem uma presença tanto lá em San Diego, que é no de casa, e aqui em Mountain View. Aqui eu botei algumas fotos só para celebrar, né, a família que me acompanhou nessa jornada toda, né? Meu filho lá pequenininho, hoje ele é 5 centímetros mais alto que eu aí, pro lado direito, tá? E sou casado por 22 anos, tá? Minha esposa aí, Leila. Vamos lá para o próximo. Então, primeiro assim, eu vou tentar mostrar alguns dados recentes, porque essa questão da cybersecurity, pelo que eu vi esse mês, aqui também, a maioria das empresas está fazendo a mesma coisa, tá? Está trazendo eventos, está trazendo especialistas, os times de cybersecurity estão conscientizando, porque a gente vai ver alguns números aqui, são coisas meio que alarmantes, né? Então, hoje não dá mais para uma empresa se manter no mercado, né? Gerar renda, gerar receita e não ter uma atenção muito especial com cybersecurity. É como um banco, né? Que vamos pensar na época lá do Velho Oeste, né? Um banco que guardava dinheiro dos clientes. Não tinha razão o banco existir se ele não garantisse a segurança do dinheiro. Ninguém nunca imaginou em colocar dinheiro no banco e perder aquele dinheiro, né? Então, assim, é uma coisa que, mesmo tendo assaltos a banco, o pessoal levava o dinheiro, mas você tem que garantir que o cliente pode confiar no seu negócio, tá? Então, assim, eu vou trazer aqui alguns dados que foram coletados recentemente, né? Só para mostrar o nível de complexidade que é segurança hoje em dia. Então, primeiro a gente tem que entender a fonte, de onde esses ataques vêm, né? Quais são as motivações e quais são as formas mais comuns desses ataques acontecerem, tá? Então, quem está por trás desses ataques, né? Primeiro, e uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, são ameaças internas, tá? Então, existem motivações diferentes, desde vingança, ganhos financeiros e, às vezes, negligência, né? Então, a ameaça interna é aquela que a gente pode resolver bastante com treinamento. Coisas desse tipo, eventos desse tipo ajuda muito, porque, assim, é como se fosse uma corrente, né? Você pode investir milhares de dólares para proteger seus servidores, os sistemas, as aplicações, mas se as pessoas que manipulam esses sistemas, que têm acesso a esses sistemas, não tomarem cuidado, pode botar tudo abaixo, tá? É aquele velho caso de você ter o melhor banco de dados do mundo, mas a senha está na mão às vezes, de um estagiário que não sabe direito o perigo que estar acessando aquele sistema, tá? Então, o principal exemplo disso é o empregado, é o funcionário, tá? Alguém que trabalha na empresa. Muitas vezes não é má intenção, né? A gente vê o caso recente de uma pessoa que tinha acessou alguns dados, ia viajar para uma área que não tinha internet, copiou dados importantes de clientes, tá? Num pendrive, para o seu notebook, e teve o notebook roubado. E aí, assim, a pessoa não teve a intenção, mas acabou causando um problema, um prejuízo enorme para a empresa, tá? Então, o damage, né, pode ser, o dano pode ser financeiro, pode ser devastador, pode ser uma reputação, porque se você deixa vazar dados de clientes, né, ainda mais hoje em dia, né, que, por exemplo, campanhas eleitorais, eleições, às vezes são definidas por pouca coisa. Então, imagine que alguma coisa vá para a mídia, né, sei lá, como um banco, né, extrato, operações de um determinado político, isso pode mudar muito o futuro da eleição, tá? Então, pode afetar a reputação, tá? E outra coisa também é a perda digamos assim, são competidores tirarem vantagem dessa informação. Por exemplo, uma coisa que eu vi acontecer nessas empresas de Big Tech, tem uma movimentação muito grande de funcionários. Então, uma coisa que para mim foi surpresa quando eu saí no Brasil, que é muito comum, você está em casa, recebe um telefonema, um e-mail, um headhunter dizendo, olha, a gente está precisando de alguém mais ou menos com o seu perfil, quanto é que você ganha, quanto é que você quer para sair.
Então, é muito comum, às vezes, até, já houve caso, né, de uma empresa trazer um time inteiro de outra empresa. A gente vê na mídia isso acontecer, né? Principalmente agora que tem área muito nova, a área de inteligência artificial, às vezes, sei lá, por exemplo, um funcionário está insatisfeito com a empresa, e aí é recrutado por outra e diz, olha, eu posso ir, ainda tem essa lista de pessoas que eu posso levar. E às vezes aconteceu já, na história recente, de times inteiros mover de uma empresa para outra. Tá? Não é bem uma thread interna, mas é algo que, assim, você pode perder valor, uma das coisas mais valiosas hoje em dia são as pessoas, né? Porque é quem toca o negócio, para outra. Normalmente, quais são esses tipos de ataques? É roubo de dados, um pendrive que alguém copia, né? Dá um select, salva ou copia um arquivo e leva para casa e vende, né? Bota na dark web, alguma coisa assim. Um detalhe, esses dados que eu estou trazendo aqui são focados no mercado norte-americano, mas eu acho que muita coisa se aplica para o Brasil também, tá? Sabotagem com extorsão, a questão né, pedir dinheiro para liberar determinada informação, ou então para não liberar informação, né, a questão de fraude, e às vezes leaking sem intenção, né, vazamento de dados sem intenção. Então, começa a questão o funcionário às vezes não tinha noção, teve a boa intenção de fazer um backup, e salvar e perder um pendrive. Tá? Outra questão hoje é a questão do ativismo, né? Tem gente que tem uma motivação política ou agenda, né? Um exemplo dele é um grupo hacker, né, famoso, anônimo, todo mundo ouviu falar dele, é o pessoal que cobre o hosta. E, normalmente, eles estão procurando notoriedade no seguinte, de demonstrar alguma coisa, tá? Então, ele tem um ativismo por trás e, normalmente, querem causar dano na reputação, tá? Então, normalmente, o tipo de ataque é roubo de dados, tá? Vazamento de dados e bloqueio de serviços, tá? Eles, é uma rede, dizem que é muito bem organizada. Eles fazem um trabalho tão bom que até hoje nunca conseguiram pegar digamos assim, os participantes, né? Acredito que até hoje não conseguiram desmontar. E observem, e imaginem que tem uma força-tarefa gigante procurando essas pessoas, tá? Então, é um grupo notório, né? Tem gente que diz até que anônimo não existe, que são hackers isolados, e aí usam esse nome para disfarçar que é um grupo mais organizado, mas ninguém sabe. Tem a questão do vandalismo, né? Então, são pessoas normalmente que não são bem especialistas, mas conseguem seguir alguns scripts. Tá? Então, tem a intenção maligna e está procurando, às vezes, notoriedade ou quer fazer alguma coisa, aquela coisa do adolescente, né? Quer fazer algo para sair do normal. O dano normalmente é limitado, porque não são pessoas que são especialistas, eles estão seguindo alguns scripts. Então, normalmente, o tipo de ataque que ele faz é um DOS, não chega a ser distribuído, né? Consegue implicar algum malware ou mudar um website, alguma coisa que, sei lá, consegue, de alguma forma, ter acesso, por exemplo, normalmente eles vão procurar o quê? Serviços que estão configurados com senhas padrão, que tem um bug já conhecido, que não foi corrigido. Então, eles vão lá e atuam de uma forma um pouco mais limitada. Então, não é algo tão bem organizado. Tranquilo? Então, a gente vê esses 3 tipos de quem está por trás dos ataques. E a coisa também vai crescendo, né? Então, por exemplo, pode ser nações inteiras, né? Motivação geopolítica, tá? Há exemplos, né, que são conhecidos, né? China, Rússia, Israel, Irã e Estados Unidos, né? Não pode deixar de contar. Teve até casos não tão antigos, né, de que o governo americano estava tendo acesso à conversa de presidente brasileiro, político brasileiro, né? Então, assim, para demonstrar que está em todo lugar, tá? É uma coisa que existe já entre os países, né? A questão da espionagem. O dano potencial econômico, militar, né? Pode ter espionagem e eles podem estar preparados para parar serviço, né, de infraestrutura. E, normalmente, o tipo de ataque, né, APT, né, que na verdade é um Advanced Persistent Threat. Então, normalmente isso é uma coisa muito bem elaborada, que eles ganham acesso a algum serviço e ficam lá quietos, não fazem nada até um dia que precisar. Tá? Então, às vezes, ele já tem uma série de ataques que ele pode desempenhar, né? Lógico, nem sempre quando eles vão precisar fazer ainda está lá, porque pode ter sido corrigido, mas, né? E focam muito no ataque na cadeia de distribuição, tá? Tem um caso interessante que surgiu recentemente aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte: uma empresa na China, os Estados Unidos tinham um projeto do governo para desenvolver grãos de milho, para colocar um milho que era mais resistente, podia gastar menos água, produzia mais, né? Tinha certas características. Era um projeto multimilionário, tá? E era numa área, num estado que a China descobriu onde era e comprou
uma fazenda ao lado, bem perto. E ficava, né, de vez em quando, recolhendo a amostra nessa fazenda, porque ninguém controla uma fazenda, né, gigantesca de milho, que alguém não possa ir lá e pegar algumas espigas de milho, né. E aí acabaram que foram descobrir porque a fazenda foi comprada por um preço X e vendido alguns meses ou anos depois pela metade do preço. E aí o tesouro aqui, né, achou estranho, foi ver quem eram os donos, quem estava envolvido, e pegaram um número enorme de pessoas, digamos assim, participando desse golpe, tá? Então, assim, para mostrar que, a depender do que você tem de valor, o ataque pode ser algo muito bem elaborado, tá? Envolvendo um funcionário que às vezes é contratado, que já vem com a intenção de desempenhar esse ataque, tá? Até coisa elaborada desse tipo, né? Compra a abertura de um novo negócio, tá? Você pode muito bem, sei lá, ter um fornecedor que está tentando entrar na sua empresa, passar a fornecer, por exemplo, quem lembra o caso daqueles roteadores, né, da China, que vinham com serviço já pronto para distribuir informações, tá? Outra coisa, pode ser terrorismo também, né, outro tipo de ataque, né, motivação, ideologia ou ganhos políticos, né, a exemplo do ISIS, Al-Qaeda, tá? Normalmente o dano assim, é crítico e visa a infraestrutura, tá? E o tipo de ataque é essa questão que é uma thread de, não sei se vocês viram recentemente, mas teve um caso nessa guerra de lá de Israel, que Israel conseguiu interceptar o walkie-talkie, né, e pagers dos inimigos, e no lote que ia ser distribuído, ele colocou explosivo em todos eles. E acredito que, além do explosivo, também eles podiam ouvir as conversas, né? E aí, num determinado momento, aparentemente, eles não eram a hora que eles queriam usar, mas parece que estavam a ponto de descobrir, eles detonaram todos os devices, né? Todos os dispositivos. E tem a questão também dos cyber criminals. Esse hoje é o que dá mais problema para as empresas, né? Que tem o único objetivo é ganho financeiro, tá? Exemplo aí do Tequido, não sei nem falar aquele nome, e a intenção é só ganhar dinheiro, né? Do mesmo jeito que antigamente o crime era todo, digamos, físico, uma arma apontada para a cabeça, pegar dinheiro, pegar bens, hoje tem esse foco enorme do criminoso cibernético. Então a gente tem que entender que essas pessoas têm o mesmo nível de pouco escrúpulo, né? Pouco escrúpulo, ou seja, eles vão fazer o que precisar para ter ganho financeiro. Tá? Do mesmo jeito que eles fazem assaltando, né, extorquindo na vida real, vão fazer lá. Então a gente tem que estar preparado para todo esse, digamos assim, todo esse risco, né, que a gente pode ser exposto. Uma coisa interessante que aconteceu aqui é o seguinte: muito desses hackers perceberam que se alguém achar um pendrive, é muito comum essa pessoa conectar o pendrive com curiosidade para saber o que é que tem lá, para ver se tenta achar o dono. E uma coisa que aconteceu aqui era o seguinte: empresas queriam, digamos assim, descobrir informações de outras, mandava alguns, empresas ou grupo de hacker, né? Não vou dizer empresa não, mas hacker, iam assim, no estacionamento, no pátio dessa empresa, e soltavam alguns pendrives pelo chão. Na verdade, o Mr. Robot deve ter isso também. Eu assisti só alguns capítulos, mas provavelmente deve ter, porque dizem que o Mr. Robot foi copiado da vida real. Inclusive tem um podcast chamado Thor, que diz que tem cenas que foi roubado de coisas que ele escreveu na Defcon. Então, assim, ali dizem que é bem realista nesse sentido, né? Eles copiaram coisas que estavam acontecendo. Na verdade, esse pendrive já estava pronto para transmitir dados, coletar dados, e as pessoas às vezes levavam para casa, ou conectavam até no computador do trabalho, tá? Outra coisa que, assim, tem coisas que eu tenho aprendido recentemente, que meu filho, ele está fazendo ciência da computação com matemática, ele é muito interessado na área de cybersecurity, está fazendo certificações, tudo, e ele me contou um caso interessante, que é o seguinte: um hacker, ele fazia, lógico, para demonstrar no bom sentido, ele era, digamos assim, um penetration tester, né? Então ele ia numa empresa e às vezes estava oferecendo alguma promoção, alguma coisa, né? Sei lá, dando coisa de graça, e bem na entrada da empresa. E ele tinha um dispositivo e quando o pessoal chegava perto, ele tentava escanear a badge, né? Aquele sinal RFID da badge. E ele salvava aquela informação e tinha câmera, tudo, ele pegava o nome das pessoas, ia na mídia social, tentava simular o crachá, e depois ele entrava, ele tinha um dispositivo que
que simulava aquela bad, e ele conseguia entrar na empresa, né, simulando que estava usando a bad, mas na verdade era um device na mão dele, na manga, e entrava e ele vendia isso como serviço, né, e ele fez alguns vídeos para demonstrar como é que isso era feito. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado. O Banese talvez seja um pouco diferente, que é uma empresa, digamos, um pouco menor, praticamente todo mundo se conhece, então se entrar alguém estranho lá, é fácil de perceber. Outra coisa que aconteceu recentemente, inclusive a gente teve uma demonstração live, que é a questão de usar deepfake, né? Então, às vezes você recebe uma ligação, como se fosse o seu chefe, a voz praticamente idêntica do seu chefe, pedindo para você fazer alguma coisa, liberar um acesso, e aí eles testaram live, né? A gente teve uma demonstração lá, que veio uma equipe de hacker, e durante a apresentação, algumas pessoas estavam falando, e eles estavam capturando esse áudio e treinando lá uma network, e alguém podia falar exatamente como aquela pessoa. E aí eles fizeram um teste de, na ligação, essa pessoa, usando o deepfake, começou a falar como se fosse outra, e ninguém percebeu. A gente achou que... E outra coisa, eles às vezes clonam, ou fazem um mock, né, do número do celular, ligam para a pessoa, demonstrando certa urgência, e você acha que está falando com o seu chefe, com o seu diretor, com o seu colega de trabalho, você vai lá, libera alguma coisa, dá acesso a alguma coisa. No fundo, foi um hacker usando a inteligência artificial para simular a voz. E tem caso até de vídeo, né? Teve um caso recente, acho que no Brasil até saiu isso, e na China também. Alguém fez uma ligação de Zoom, e a pessoa viu o chefe, né, perfeito lá, e falando, conversando, e pediu para liberar alguns pagamentos de invoice, que disse que alguma coisa estava presa, precisava ser liberada produto para vender, e normalmente faz aquela pressão e a pessoa libera. E o cara depois jurava, perguntou, não, mas foi você que mandou. O cara, não, eu nunca fiz essa ligação com você. Então hoje, assim, tem coisa mais assustadora que é isso, né? É como se fosse no mundo real a gente poder se transformar em outra pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Dependendo do que está sendo pedido, você liga de volta, ou deixa eu ir na sua sala, ou vem aqui, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Alguns números, tá? Esses números são do mercado norte-americano, mas para que se aplica, né? Em média, são 5 milhões que é gasto para cobrir cada brecha de dados, cada vazamento de dados, tá? Leva, em média, 260 dias para identificar e conter esse vazamento. Então, observe que não é coisa que se faz de uma hora para outra. Quando você perde, né, uma seta importante, dados de clientes, CPF de milhões de clientes, milhares de clientes, e aí, como é que você vai corrigir isso, né? Muitas vezes tem a coisa legal, você tem que pagar multa, tem órgãos que fazem, digamos, certificações de auditoria. Desde a criação do ChatGPT, teve um aumento absurdo, né, de e-mails maliciosos, porque antigamente uma das formas de identificar um e-mail malicioso é porque era alguém de outro país, tá, que escrevia numa gramática não muito boa, e era fácil de você perceber quando você via muito erro. E agora não, né? Com o ChatGPT todo mundo pode escrever, digamos assim, como nativo, ou escrever de uma forma que você não consiga perceber erros, né? Então, assim, dificultou um pouco, facilitou para os bandidos, dificultou para quem está tentando se proteger, tá? Praticamente um quarto dos ataques são contra instituições financeiras, né? Que é o caso do Banese. E uma coisa interessante é o seguinte, a cada 11 segundos existe uma tentativa de ataque cibernético, né? Então é como se fosse crime, né? O mais engraçado é que no mundo real, a maioria dos crimes são concretizados, né? A gente consegue evitar uma quantidade pequena de crimes. No cibernético, não, a gente evita a maioria. Mas os poucos que acontecem são devastadores, tá? Hoje em dia também com a questão do mobile, né, tanto é que empresas, por exemplo, aqui hoje em dia, elas não estão permitindo que você use o seu celular para coisa do trabalho. E quando isso acontece, você tem que instalar alguns produtos dela, e aí você tem que dizer, olha, a empresa vai monitorar e pode saber o que você está fazendo. Então, normalmente, eles dão um celular extra, que é só para usar coisa da empresa. Por exemplo, você está de plantão, você vai receber alguma notificação, vai interagir com o sistema para aprovar algum pedido, alguma coisa, tá? E algum número lá, isso aqui é um número mais antigo, 2023, que 30 mil e-mails de phishing por dia. Opa, Ricardo, pode falar. Uma coisa que eu queria pedir, não precisa nem levantar a mão, pode falar à vontade. Eu queria também ter algum feedback de vocês e ser bem participativo. Fique à vontade. E aí, Zé, beleza? Tudo jóia, Ricardo. Cara, esses números que você trouxe aí, assim, são números que, quando a gente olha, são números meio alarmantes, né? E aí, assim, você já passou
em algumas empresas, e assim, a gente percebe que a galera de TI, ela já entendeu o tamanho do problema, né? Uhum. E assim, a galera tá, assim, o cara olha e diz, pô, eu tenho que corrigir isso aqui mesmo, eu não posso colocar um password de um usuário no código, coisas desse tipo. Agora, você acha que nessas empresas que você já passou, a galera do business, a galera de negócio, já entendeu que tem que fazer um equilíbrio entre o que eles pedem para a galera fazer de negócio e o que tem para consertar de problema, ou a galera ainda não se ligou nisso? É interessante. E aqui eu percebi um pouco do contrário. Eu fiquei surpreso, extremamente surpreso com o que eu vi, mesmo nessas empresas de Big Tech, pessoas que ganham centenas de milhares de dólares, que o pessoal técnico cometia vários desses erros. Às vezes o pessoal do business estava mais preocupado, né, e atento a isso do que muitos dos desenvolvedores, porque engenharia de software é interessante, né? Uma coisa que, assim, um detalhe importante, eu acho que eu tinha anotado isso mais adiante, mas, por exemplo, quando eu estava na Microsoft, 30% do planejamento do time era reservado para lidar com questões de segurança. Porque lá tinha uma coisa muito forte, que era o seguinte, eram times e ferramentas que ficavam monitorando e, por exemplo, né, pegava direto senha no código. Por exemplo, às vezes a pessoa estava fazendo um teste local, aí ele mudava o código-fonte para ter a chave de um serviço que estava testando. E aí a pessoa esquecia e dava o check-in. E às vezes passava até na revisão de código. E aí eles tiveram que desenvolver algumas ferramentas que ficavam escaneando todos os repositórios, imagine, são muitos repositórios, para ver se achava alguma coisa que podia bater com string conexão com banco de dados, com um token de acesso a algum serviço. E eu ficava impressionado com a quantidade de casos que acontecia. Tá? Então, assim, eu diria que o Brasil, acho que como a gente é como segurança na rua, né? O brasileiro é safo, né? A gente já está acostumado a evitar certas coisas. Se você pegar um canadense e mandar para o Brasil, coitado, ele não vai ter ideia do que está acontecendo com ele. A mesma coisa, às vezes, o americano, dependendo de onde mora. Talvez cybersecurity seja a mesma coisa. A gente está tão exposto, né? Então, por exemplo, o sistema bancário brasileiro. Hoje não, mas em 2010 ele estava muito à frente do sistema bancário canadense. Como eu falei, tinha serviço que não existia. Por exemplo, eu cheguei aí no banco, depositar em dinheiro e receber uma folha de papel ofício com aquele depósito, ao invés de um status pequenininho, porque não era uma coisa muito comum, tá? Então, assim, tinha coisas que eram meio, para mim, foi inusitado em si, ó, a gente na frente, na verdade, no Brasil, a gente está à frente nisso, tá? Então, eu notei aqui que tinha eu vou mostrar alguns casos, eu fiz algumas anotações, mas essa questão de senha em log, né, informação importante em log, string conexão, token na aplicação, é uma das coisas até que eu quero falar. Eu estou criando um caso aqui, né? Eu estou colocando isso tudo, assustando, mas como desenvolvedor, na verdade, a gente é um dos, digamos assim, um dos causadores de parte desses problemas. E são normalmente coisas simples. Normalmente, esse vazamento não é algo feito por um grupo tipo Anonymous, alguém altamente especializado. É algum vacilo que a gente deu, que devia já ter sido pego e a gente cometeu. Então, pelo menos a minha experiência nesses últimos 10 anos, é muito isso. Muito dos problemas que aconteceram foi meio que negligência técnica. Tá? E aí, aqui eu não diria nem que é o pessoal do negócio que não puxa, porque eles sabem que o quanto eles podem perder se a coisa não funcionar. Uma coisa que eu notei também bem diferente... Tá dentro. Só, desculpa te interromper. Isso aí não seria uma falta de padronização, não? Ou algo tipo um checklist a ser seguido? É algo que realmente, para quem é de desenvolvimento, é muito chato, cara. Isso a gente entende, mas é algo que precisa realmente ser feito, mesmo a gente tendo ferramentas de análise de código, isso tudo, né? Que a gente sabe que acaba detectando, mas um pente fino em relação a um checklist, eu acho que tem um resultado bom, entendeu? Não Então, seria uma falta disso não aí? Assim, é uma combinação. Lógico que se uma senha foi para um repositório, o processo falhou, né? Então, mas só o que acontece? Às vezes, ao invés de ir para o repositório, vai para um log. Alguém tem lá um print, né, ou um log, e bota para ver se está funcionando, ou bota um string conexão. E eu vou mostrar alguns casos até que a própria plataforma falhou. Mas é como se fosse o seguinte, imagine que você liga para a polícia para dizer um crime. O que aconteceu? Não, meu carro foi roubado. Aonde? Não, eu deixei na frente da minha casa. E o carro estava trancado? Não.
A chave estava na ignição. Então, assim, é aquela questão. Às vezes o crime, lógico, o criminoso está lá e a gente tem que diminuir a oportunidade. O que eu noto aqui é o seguinte, tem que ser uma combinação. Tem que partir do desenvolvedor, ou seja, o desenvolvedor tem que ter consciência disso, de cada passo dele. Se ele não seguir... É como a gente no dia a dia, né? Ninguém sai e deixa a casa aberta. Ninguém está com dinheiro no bolso e deixa o dinheiro exposto. Ninguém vai chegar no meio de uma rua em nenhuma cidade do Brasil e contar milhares de reais. Né? É a mesma coisa que a gente tem que fazer como desenvolvedor. A gente tem que tomar cuidado. O que eu noto que acontece muito isso é a pressão para fazer entrega. Então, é por isso que eu achei interessante lá, 30% do seu tempo é para se dedicar a coisa de segurança. Então, em teoria, você pode dizer, eu não fiz seguro porque faltou tempo. Né? Quando a gente ia fazer o planejamento das tarefas, 30% era só para coisa desse tipo. Olha, o seu time, por exemplo, eu vou falar um pouco isso depois, mas assim, às vezes a gente recebia um comunicado interno de um time de segurança que disse, olha, o seu time está usando essa biblioteca que tem esse tipo de falha, né? E se você não resolver em tantas horas, o seu serviço vai ser desligado. E aí o que acontece? Às vezes era uma sexta de noite, sábado de noite, às vezes você tinha algumas horas para começar a trabalhar e ver o resultado, e dar resultado, né? Então, essa questão da gerência de componentes, de bibliotecas, era uma coisa muito forte lá nesse sentido, porque, como engenheiro de software, a gente quer reutilizar. O que tiver lá que a gente possa usar, a gente quer reutilizar, né? Tanto é que uma vez eu escrevi no LinkedIn, né, que um dos comandos mais perigosos era o npm install. Porque quando você instala alguma coisa, lógico, você vai usar aquela coisa, mas você fica dependente daquela coisa. Ou seja, se você está instalando uma coisa muito cool, né, de um garotão que fez lá e ele nunca mais vai mexer, ou deixou para lá, ou de repente não tem um cuidado que uma empresa ou alguém mais responsável, focado, vai ter. Tá? Então, assim, esses números são alarmantes, e eu estou criando um caso aqui depois para falar uma coisa. Então, assim, é uma coisa que é uma combinação e multidimensional. Nem só ferramentas, nem só o time de segurança, e nem só os engenheiros de software ou os usuários vão resolver o problema, tem que ser uma combinação. E aonde tiver um ponto fraco, é o ponto que vai ser explorado, porque, como a gente vê aqui nesses números, está sendo explorado o tempo todo. Então, uma hora eles vão achar. A maioria dos ataques são bloqueados, mas alguns vão passar. E aqui algumas estatísticas, né, um pouco mais modernas, e esse aqui eu botei as referências, né, e você vê que é uma coisa absurda, né, o custo, né, da criminalidade cibernética chega em 8 trilhões de dólares em 2023, tá? Então é mais ou menos 250 mil dólares por segundo. Então, assim, é uma coisa... É como se fosse... E outra coisa, fazendo analogia com crimes reais é difícil a gente monitorar, porque não tem como você pegar esses dados, né? Todo mundo que é assaltado, que é roubado, né? Todo carro que soma, a gente não tem esses dados agregados. Aqui também não tem todos, mas isso aqui é pelo menos do que eles conseguem pegar, porque muitas das empresas são obrigadas a reportar essas coisas. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos e no Canadá é um pouco mais organizada, tá? A empresa normalmente não consegue esconder se teve alguma falha, ela tem que alertar, tem que alertar os clientes, né? Tem que mostrar o custo para isso, né? E aí, observem que tem uma estimativa para 2025 ser 10,5 trilhões, tá? Um número alarmante, né? 1 em cada 3 americanos foi vítima de fraude online. É um número absurdamente alto, né? E assustador, tá? Normalmente, né, a média, né, perdida em cada desse é, sei lá, chega a $1 milhão. Para as empresas grandes, $1 milhão não é nada, é pouco. Às vezes, é que ele paga para um funcionário, tá? Durante o ano. Então, assim, você pode dizer, é pouca coisa, mas tem muitos negócios médios e pequenos que isso aí era o lucro que a pessoa ia ter, né? Ele montou esse negócio para ganhar $1 milhão no ano. E aí ele está perdendo para o cybercriminoso. Isso tem um pouco a ver ainda. Como é que está a questão dos indianos que estavam ficando profissionais em dar golpe idoso aí nos Estados Unidos? Não sei se você já ouviu falar sobre. Eu vi uns documentários, algumas coisas recentes sobre isso, que o pessoal estava fazendo muita... Na verdade, que era muito terceirizado a questão de call center, outra coisa para índio, o pessoal estava se especializando em dar golpe idoso, esse tipo de coisa. Tem muito a ver com isso. Isso realmente é uma coisa que incomodou. Aparentemente, e era uma negligência do governo também, porque eu acho que não era uma coisa difícil você bloquear ou parar, ou até porque, assim, a Índia é um país gigantesco, né? Então lá tem de tudo. Tem empresa muito séria, extremamente competente para esse serviço, mas também tinha call center, e muitas vezes o funcionário que estava aplicando aquele golpe, ele não sabia que ele estava aplicando o golpe.
Ele era treinado para seguir um script, né, aquela questão de ligar, né, abra aí o seu Event Viewer, veja essas coisas, depois limpe, aí mandava uma fatura para a pessoa pagar. Então é como se fosse assim, é alguém chegar na rua e dizer, olha, eu estou lhe vendendo aqui aquele feijão mágico, né, você dá o dinheiro para a pessoa. Ninguém vai dizer que é um golpe, você comprou uma que você foi enganado. Lógico, é um golpe, mas você foi enganado, é a mesma coisa que acontece. Os caras montaram uma estrutura de call center lá, faturavam milhões de dólares, e o dólar na Índia vale, sei lá, muito, né? É como se fosse no Brasil. No Brasil é 5 vezes, lá eu acho que é 70, uma coisa desse tipo. Então, assim, era muito lucrativo. E eu vi que, recentemente, alguns ativistas, né, alguns hackers do bem, começaram a fazer o anti-hack. Eles fingiam estar caindo nesse golpe, e enquanto a pessoa entrava na máquina dele, ele entrava na máquina da pessoa, ganharam notoriedade fazendo vídeo, tem dezenas de especialistas fazendo isso na internet, e aí o governo começou a acordar. E aí parece que a Índia começou a aprender e a fechar esses call centers. Mas, assim, por décadas, era um golpe muito comum. Eu recebi essas ligações o tempo todo, né? Até hoje a gente recebe direto do mensagens toda hora, oi, não sei o quê, e você vê que às vezes é coisa automática, tá? Então, é verdade. E assim, era um negócio muito lucrativo, mas eu notei que agora começou a cair. Mas, assim, a América do Norte tem esse problema, a população idosa com muito dinheiro, muito acesso a dinheiro, e às vezes muito bonzinho, né? Um amigo meu, os pais dele caíram nesse golpe. Ele teve que ir lá e tentar. Só que o que acontece? Já tinham pago uma fatura, né? Na verdade, o golpe era tão engraçado que era assim, eles faziam que estava limpando o seu computador, aí você seguia, você compartilhava a tela, seguia instruções, eles mostravam o Event View, um monte de erro lá, mandava você rodar um comando para limpar aqueles erros, e ó, resolvi para o seu computador, agora paga essa fatura. E aí depois você pagou a fatura, como é que você vai pegar esse dinheiro de volta? Era meio complicado, né? Então aí eles teve uma coordenação nos Estados Unidos e Índia, e eles começaram a fechar esses call centers maliciosos, porque a maioria dos call centers das empresas sérias também são na Índia. Então é engraçado, porque o canadense, o americano, ele está acostumado a receber uma ligação com sotaque indiano para resolver os problemas dele. E nesse meio, vinha de quebra também ligações desses hackers. Ele não conseguia distinguir. Tá? Então, assim, alguns números. Pronto. Então, esse ponto aqui foi eu tentando falar de uma forma geral, tá? Para meio que mostrar como é uma coisa gritante, né? Como se fosse você criar um filho no Brasil e preparar ele para a vida, os cuidados que ele vai precisar ter. Se você for criar um filho no Canadá e nos Estados Unidos, a sua preparação não precisa ser tão cuidadosa, tá? Porque talvez ele não seja exposto a tanta riscos que talvez tenha na Índia, no Brasil, em outros países que uma população maior e mais difícil de, digamos assim, de tomar cuidado, tá? Então, agora a gente vai entrar na área que seria a que eu quero focar, tá? Que é na área da parte de aplicações. Essa é a área que a gente pode atuar. A gente, como profissional de engenharia de software, é a nossa responsabilidade. Felizmente, ou infelizmente, quer dizer, felizmente, muito do que a gente viu até agora, a responsabilidade da proteção é como se fosse da polícia. É o time de cybersecurity. São eles que têm que estar monitorando, protegendo. Então, a gente pode fazer o nosso trabalho sem ter que estar se preocupando com isso. Então, é como se a gente tem que ter essa polícia para tentar prevenir, identificar e corrigir e resolver problema com o crime. Mas o nosso foco, por exemplo, eu nunca atuei nessa área do que eu falei até agora. Eu estou repetindo informações que eu peguei e contando alguns casos que eu vi. De agora em diante, não. De agora em diante, eu tenho uma certa autoridade, que eu trabalhei nessas áreas e eu vou mostrar alguns casos que a gente precisa saber para evitar. Então, agora é como se fosse assim, a gente tem que saber o que é que a gente não deve fazer ou o que a gente precisa fazer. Então, é como se você fosse explicar a alguém, olha, você está no Brasil, tem que tomar cuidado. Quando você sair de casa, feche a porta. Tem um alarme, tem alguma proteção na sua casa. Não dá para ter uma janela, uma casa de fácil acesso. Você chegar de madrugada em casa, não simplesmente chega e para o carro na frente da sua casa. Passa devagarzinho, dá uma olhada sem alguém pela rua, se tiver, você vaza, vê depois. Está seguro, para o carro e entra ligeiro, não fica perdendo tempo. Não abre a porta do carro, fica lá batendo papo, olhando para o tempo. Entra ligeirinho, fecha e vai-se embora. É mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer de agora em diante. Ou seja, a gente não vai precisar se preocupar, como engenheiro de software, com todos esses problemas que a gente falou. Toda empresa tem hoje um time extremamente valioso, né, e hoje em dia bem valorizado, que é a questão dos profissionais que vão estar, digamos assim, atento, é como se fosse a polícia mesmo, que vai tentar evitar essas coisas. E a gente tem que fazer a nossa parte também, tá? Então, aqui é uma definição, todo mundo deve saber, né, que a questão da cybersecurity é uma
para proteger computador e redes, né, do dano digital, tá? Ou roubo, tá? E é uma área bem vasta. Então, vai a parte de network, informações, aplicações e a parte social também, que hoje em dia está muito em alta, né? Recentemente também a gente teve uma demonstração de uma profissional, que tem essa notoriedade, já teve em CNN, que ela faz live. Ela pega informações antes das pessoas que vão estar fazendo a entrevista, e na entrevista ela liga para serviços que a pessoa tem, por exemplo, serviço de internet, né, serviço de energia, e consegue pegar informações daquela pessoa. E o que é que ela faz? Usa engenharia social. Às vezes bota um som de fundo de uma criança chorando e diz, meu marido está bravo comigo, que eu esqueci a senha disso aqui, não estou conseguindo acessar a internet, você conseguia me ajudar? E ela diz, olha, na maioria dos casos eu sou descoberta e a coisa não acontece, mas eu tenho acertos. Então, nesse acerto é onde eu consigo, né, digamos assim, ela é para a parte do bem. Então, ela faz isso como uma forma de educação, de mostrar às empresas o que pode ser feito. Mas imagine quanta gente não faz isso para realmente ter ganho. Tá? Então, vamos lá. Algumas outras definições. A gente vai focar agora no Application Security. Ou seja, a gente já sabe que é um subset de Cyber Security. Tá? É onde a gente vai focar. Então, essa ideia é que a gente vai tomar conta da segurança das nossas aplicações. Importantíssimo aqui perceber aquela questão ao longo do seu ciclo de vida. Então, na verdade, uma coisa que o Ricardo mencionou aí, a questão com segurança deve começar da concepção do projeto. De quando você começa a desenhar os seus requisitos, já tem que pensar, opa, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, né, uma página que não vai mostrar o CPF exposto, de repente mascara, tá? Ou um sistema de inscrição que você manda um e-mail para a pessoa confirmar e não confia simplesmente no que está lá. Ou então, se você vai abrir uma conta, que pelo menos a pessoa passe algumas informações suficientes para você ter, e não deixar que a pessoa crie uma conta só com e-mail, que a pessoa fique criando e-mails e contas fakes, tá? Então, e até a desativação da aplicação também, porque muita coisa acontece, é como no mundo real. Imagine que você tenha alguns equipamentos da sua empresa que você não está usando mais, você me bota no lixo. Então, a coisa que acontece muito aqui, o pessoal vai nesse lixo, pega esses equipamentos, faz engenharia e aprende como burlar os equipamentos. Tem um caso até interessante aqui. Aqui tem o 4 de julho, que é um feriado enorme, né? Um cara comprou máquinas isso é um caso notório, bem antigo, máquinas como se fosse de caixa eletrônico, que ia para leilão, que estava no lixo, e remodelou e botou ele moderno, botou ele novo. Aí ele botou numa rua, em algumas ruas movimentadas, encheu com dinheiro de verdade, e aí ele limitou, dizendo que aquela máquina só podia emitir, sei lá, 20 ou 30 dólares. E aí simulou. Todo mundo que chegava lá e tentava passar um cartão, botar o acesso, ele dava os 20 dólares. Só que ele estava salvando internamente a senha de todo mundo. Senha, cartão, tudo que ele precisava. E aí no final do dia ele coletou, todo mundo, ninguém desconfiou, porque você passa seu cartão, né, dizendo que é multibanco, né, você passa, tá, e pega seus 20 dólares. Então ele investiu para poder roubar essas senhas. E aí depois ele fez a limpa na conta de todo mundo que sacou dinheiro nesse caixa eletrônico. Você está andando na rua, vem um caixa eletrônico, né, que, sei lá, tem a bandeira de todos os bancos, vão dizendo que serve para tudo que é banco. Você bota o seu cartão e o dinheiro sai, você não vai desconfiar. Só que você digitou a sua senha, até ele simulou aí. Ele fez alguma preparação. Então, assim, tem que tomar cuidado também quando você for fazer a divatização das suas aplicações. Tá? E assim, são medidas, né, que têm que ser tomadas para evitar vulnerabilidade e garantir, né, a confiança, a integridade e a avaliação dos dados, e a disponibilização dos dados. Tá? Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado também. Cyber security, né, de aplicações, não é só a pessoa ir lá e roubar a informação, mas se ele consegue também parar a sua aplicação, você está sendo vítima de um ataque à sua aplicação. Tá? Opa! E aqui, a importância. Nesse slide aqui eu vou passar rápido, porque não precisa, eu já assustei vocês o suficiente com a importância disso. Né? Então, se a gente não tem uma aplicação segura o suficiente, tudo que a gente está construindo pode ser colocado por água abaixo. Tá? É como alguém que fizesse um avião e, no final de contas, o avião não voa. O avião está lá, tem tudo, mas não consegue voar. É a mesma coisa. Se fizer uma aplicação que alguém pode, de uma forma simples, né, comprometer essa aplicação, que ela não desempenhe a funcionalidade dela, você trabalhou para nada. Tá? E o impacto dessas vulnerabilidades é enorme.
E aqui, assim, alguns princípios. Esse princípio se aplica a tudo, tá? Mas a gente vai focar aqui na parte da segurança de aplicações, né? Primeiro, a gente tem que tomar conta no ciclo de vida da aplicação, da concepção do projeto. A gente tem que dedicar um tempo e ser humilde para reconhecer que a gente precisa de um time de segurança para revisar o que a gente fez, porque não é o nosso dia a dia. É como se fosse um banco. Um banco, ele precisa da Polícia Federal, da polícia, para revisar se ele está seguro ou não. E assim como as aplicações, tem gente que vai lá. Eu tinha um amigo que era Polícia Federal, o trabalho dele era ir nos bancos e ver se tinha o segurança estava atento, se tinha local de proteção, se a máquina eletrônica estava funcionando, a catraca eletrônica estava funcionando, e ele fazia um relatório e dizia para o banco, olha, isso aqui tem que ser corrigido. E tem uma certa regulamentação, então o banco tinha que seguir aquilo, tá? É semelhante, assim, o mercado de engenharia de software, todo mundo sabe, é questionável ser chamado de engenharia, né? Porque se comparar com as outras engenharias, né, que tem milhares de anos, a coisa é muito mais padronizada. Hoje, quando a gente vai construir uma ponte, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, o que tem que aprovar, quanto tempo vai levar, o quanto vai custar. Quando vai fazer um software, não tem isso, né? Então, tem muita gente que questiona que o termo de engenharia de software não devia ser usado para software, tá? Mas é largamente utilizado. Inclusive, no Canadá, como para ser chamado de engenharia tem que ter um órgão de classe por trás, lá as empresas não usam engenharia de software. É desenvolvimento de software coercivo, por conta disso. Porque lá, para ser engenharia, você tem que ter realmente um órgão por trás que garanta o processo. E a gente sabe que informática não existe, né? Cada um faz do jeito que quer e todo mundo hoje, com acesso à mídia, é especialista e diz qual é a melhor forma de fazer. Não tem nenhum padrão, né? Você vai fazer uma aplicação web, uma aplicação server-side, tem, sei lá, centenas de combinações diferentes, né? Ou até mais, milhares, né? Outra coisa, a defesa ela tem que ser multilevel, você não pode focar numa coisa só. É como se fosse a defesa física, né? Sua casa tem que ter muro, tem que ter, sei lá, grades, tem que ter, às vezes, um cachorro, dentro da casa tem que ter janela, tem que ter alarme, tem que ter câmera, tem que ter uma arma dentro da casa, tá? Então, é aquela questão de você não pode investir todas as fichas numa coisa só. Você tem que ter aquele distribuído, porque a sua segurança vai ser a média de todos os mecanismos de segurança que você tem. Não vai ser o melhor, digamos assim, o que você tem de melhor, né? O que vai ser explorado é o que você tem de pior. Por exemplo, imagine que uma empresa invista muito em tecnologia, tenha firewall, tenha a ferramenta do melhor possível, mas investe pouco nas pessoas. Então, ela vai ser alvo de... Você tem lá um firewall, mas se tem alguém que tem acesso a coisa que pode ser hackeado, tudo que você investiu não vai ser usado, tá? E outra coisa importante, que com certeza o Banner já tem isso nas veias, que é a questão do privilégio mínimo, né? Tanto para pessoas como para aplicações, né? Cada aplicação só deve ter acesso ao mínimo que ele precisa, porque caso seja comprometido, o dano é meio que contingenciado, tá? É mais localizado. Tranquilo? Pessoal, lembrem, viu? Eu quero a participação. Alguma coisa que vocês queiram adicionar, alguma coisa que não ficou clara, ou que você queira contribuir, fica à vontade, tá? Então, assim, isso é uma coisa interessante, esse projeto aí, o Marcelo mostrando alguém que está cuidando ou tem alguma responsabilidade sobre o time de desenvolvimento de aplicações, tem que ter essas discussões e como é que a gente faz para minimizar os nossos riscos. Riscos sempre vai ter. Se você ficar neurótico com risco, você não faz nada, a pessoa não sai de casa. A mesma coisa, se você também não tiver a correr alguns riscos, você não vai fazer nenhuma aplicação, não vai oferecer nenhum serviço. Mas você tem que tentar minimizar. Tem um projeto, né, que é o Open Source Application Security Project, que hoje em dia tem gente que questiona que ele não está muito atualizado, mas uma nova versão está saindo, mas assim, ele ainda é muito relevante. Então eu tentei trazer, porque assim, eu não quis chegar aqui e dizer, olha, isso aqui é o que eu acho que é importante, né? Então eu trouxe um respaldo de uma instituição, né, pública, né, open source, e eles, entre outras coisas, tem lá um monte de conteúdo. Vocês forem nesse website aí, vocês vão ver que tem muita coisa lá. Praticamente todo mundo do time de Cybersecurity conhece isso bem. Nem todo engenheiro de software tem isso, mas eu acho assim, é um treinamento que a gente tem que massificar para deixar claro para todo mundo, pelo menos evitar os riscos mais comuns, né? Então, é uma organização não lucrativa, né? Que a ideia é aumentar a segurança do software. E muita coisa relacionada especialmente para questão de aplicação. Lembra, nosso foco aqui. Eu assustei vocês com um monte de coisa, e agora a gente vai focar no que a gente, como engenheiro de software, tanto é que essa é uma visão do engenheiro de software, a questão de segurança, o que é que a gente pode fazer para evitar? É como se fosse um baseline.
o mínimo que a gente pode fazer, o DLP também. Marcelo, quer adicionar alguma coisa aí? Fala aí. Se seguir isso aí, a gente já agradece. O mínimo que tiver aí já é... O impacto é grande, né? Então, assim, é legal que todo mundo entenda, pelo menos passe na página, dê uma olhada, leia. Se não entender, tem Ricardo aí que, na verdade, tem alguns termos que possam não ser de conhecimento de todos, mas aí tem Ricardo e o pessoal da equipe dele aí que destrincha isso direitinho. E seguir isso aí, cara. Uma coisa que eu vi, tanto na Microsoft como na Intuit, eu achei meio assim, estranho no início, mas o que é que eles fazem? O time interno de segurança, eles preparam, eles mesmos aplicam como se fosse o pen test, ou seja, eles mandam um e-mail interno, às vezes se passando como o RH ou alguém, e clica aqui para, às vezes, até receber um brinde, ou veja aqui para fazer o seu review. E aí eles botam um link que não é dentro da Microsoft, não é dentro da Twitter, que alguém atento ia ver. E aí quando você clica, você é flagrado. Aí a primeira vez você tem que fazer um treinamento de, sei lá, acho que é meia hora, 40 minutos. Senão você perde acesso à rede, né? Se você cair a segunda vez, você tem que fazer um acesso, acho, de 4 horas. Tá? Então, assim, eles tentam fazer isso para educar o pessoal. A Isora falou que aqui a SEC manda. Então tá. Então, que bom que tem isso aí também. Que eu achei meio estranho. Poxa, como é que eu não vou confiar no e-mail que, né, é interno? Mas assim, é interno como? Você não sabe se é interno, né? Pode passar pelas proteções e chegar lá. Tá? Gostei dessa proibição. Do acesso, e outra coisa, uma coisa que eu notei, assim, é que segurança era uma das nossas prioridades. Se você estivesse trabalhando em algum projeto e aparecesse alguma coisa de segurança para corrigir, a prioridade era a segurança. Você tinha todo dizer, eu não entreguei isso porque eu tive que parar tantas horas para corrigir esse problema de segurança que o time de segurança indicou que a gente precisa corrigir. Então, era engraçado. De 20% a 30% do time, do projeto, era usado para esses casos. Tanto problema de segurança que o time de segurança alertava, como você tentar melhorar a segurança, por exemplo, a administração de pacotes. A gente vai ver isso mais adiante, a administração de pacotes, de bibliotecas, é uma coisa que a gente fecha os olhos. Quem nunca deu um NPM para compilar e viu lá um warning, não sei quantas coisas que você fecha os olhos, não, está funcionando, deixa para lá. A gente fica evitando atualizar as bibliotecas para as últimas versões, porque sabe que pode quebrar o serviço para ter dor de cabeça. Não, 30% do seu tempo fazer isso. Toda vez que você der um NPM que tiver alguma coisa crítica lá, algum erro, você tem que corrigir. E isso, às vezes, está embedded no CI/CD, né? A própria ferramenta que vai validar o seu check-in, um dos passos é esse, ver. Zé, teve até um que ganhava um iPhone. Era isso mesmo que ele fazia. Uhum. Se não for diferente. Então, aí o que acontece? O pessoal que cuida do CI/CD tem uma responsabilidade grande nesse sentido, de tentar incorporar processos que hoje em dia tem, inclusive, coisas de AI, que revisa o seu código e compara com coisas que já causou problema no passado e disso deve ser. Então, tanto na Microsoft quanto na Intuit, tem esse passo. Você dá um check-in, né? É um gate de check-in, aí tem feito uma validação do seu código, você usou, tá, não sei o quê, e ainda assim passa a coisa. Tá? Ou seja, a gente revisa, a ferramenta revisa, e eu fiquei impressionado para ver o tipo de erro que às vezes acontecia com certo desleixo, que às vezes você contratava profissionais recém-formados, muito qualificados em termos de capacidade de resolver o problema, mas não tinha experiência ou não estava exposto, ou até nem desconfiava que as pessoas iam, digamos assim, ter essa mente criminosa. Tá? E eles ajudam nisso, tá? Eles propõem, né, orientações, ferramentas, melhores práticas, porque a gente como profissional de informática, que a gente seguindo vai ajudar bastante. Então, tem essa lista aqui famosa também, que é o Top 10. Tá? Então, são os 10 riscos que mais acontecem. Então, a gente vai ver alguns dos principais, eu tenho alguns casos para contar deles, e vamos continuar aqui. Então, isso aqui é o que a gente vê quando a gente visita essa página. Eu estou botando um link de cada página lá, porque depois cada um pode ir lá e dar uma olhada. Então, observe que a última atualização foi 2021. Eles estão trabalhando numa coisa mais moderna, mas eles disseram o seguinte, olha, ainda é relevante, inclusive muitos profissionais de cybersecurity, não. A gente não precisa de tanta atualização agora, porque eles já estão mostrando o que é o mais comum.
E esse gráfico é interessante que mostra a troca de posições desses tipos de churros, tá? De problemas, de 2017 para 2021, tá? Então, por exemplo, aqui, lá em 2017, injection era a forma mais comum. E aí, alguns fatores, né, sei lá, conscientização, melhores ferramentas, você vê que caiu aqui. Aí a gente já tinha aqui Broken Access Control, já subiu a primeira posição agora. Então, assim, estão todo mundo esperando a nova, 2025, para ver o que vai acontecer. Mas se você focar nessas 10, e na verdade a lista, você pode ver também as outras, né? Essa sim, isso é com a gente. Isso aqui não é pessoal de cybersecurity que tem que resolver, não. Isso aqui é fechar a porta da casa, ter uma cerca, tá? Então, isso aqui, normalmente, é um vacilo da equipe de desenvolvimento. Então, é isso que eu quero focar, que é a questão de application. Eles colocam aqui o web application, porque hoje em dia qualquer aplicação é web. Mesmo que você tenha o server-side, aquilo aqui vai ser exposto para web, tá? Então, assim, lógico que tem caso, mas hoje o foco não é mais desktop, até mobile é web, né? Porque tem um cliente rodando mobile, mas está gerando uma coisa no acesso web, tá? Então, observem que tiveram algumas coisas novas aqui. Esse aqui é bem interessante, né? O design seguro, tá? Mas, assim, dá uma olhada nisso aqui, e eu diria, assim, que é importantíssimo que vocês tenham um programa, devem ter já, estou falando assim, mas toda empresa deveria focar em, pelo menos, deixar essas top 10 clara para todo mundo, e até revisar soluções que já existem, o que é que pode estar caindo nesses casos, porque, assim, isso aqui é o que o iniciante, aquele pessoal lá, que o Lamer vai tentar fazer. Ah, deixa eu ver se isso aqui é o mais comum, deixa eu ver se banese.com ou .com.br tem alguma dessas coisas. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Então, o mais comum, né, atual, é esse Broken Access Control. Então, é assim, é uma quebra no, digamos assim, no controle de acesso. Você, é como se você tivesse um evento, uma empresa, e a porta de entrada, digamos assim, deixou entrar pessoas que não estavam autorizadas, tá? Então, aqui é o seguinte, tem um exemplo que eu coloquei, né? Quem quiser dar uma olhada aí e me dizer qual é o problema aqui essas duas primeiras linhas, tá? O token expor. Sim, não, essa é a terceira. Vamos começar com as duas primeiras, mas sim, esse é o caso, sim, mas isso aqui é um exemplo. As duas primeiras linhas é um exemplo, né? Quem me diz aí qual é o problema que pode acontecer aí? Esse código tanto pode estar no cliente como pode estar no servidor. Mas como tem um executive query, normalmente está no servidor. Mas qual seria o problema que a gente vê aí? Isso, token URL. Mas vamos primeiro essas duas primeiras linhas. Qual é o problema que vocês veem aqui? E pessoal, pode falar, viu? Pode sair do mute e falar. É melhor do que é mais rápido que escrever. Isso, o Tiago falou lá. Vai, pode dizer. Não tem uma filtragem de poder ter SQL injection aí desses parâmetros? Não, eu diria que aqui provavelmente é um statement preparado, e como a gente está pegando o parâmetro, acredito que vai ser assim, vai ser tratado. Não seria injection aí, não. Mas observe o nome do parâmetro. Provavelmente é account. Pode ser que isso seja uma variável de ambiente aí. Não vai ser variável de ambiente. Não, só para o usuário. Imagina o seguinte: eu tenho passando do usuário aí. Como é? O usuário. Isso, assim. O usuário direto no código, né, no caso. Isso. Não, aqui, tipo assim, o account a gente está pegando de um parâmetro. Provavelmente está vindo de um URL, de um form, né? Então, assim, se alguém mudar esse parâmetro para um account diferente, a gente vai executar esse statement nesse account. Então, a gente está setando um parâmetro com um valor que a gente está confiando no cliente para dizer qual é. Então, antigamente, isso era uma prática comum. Deixa eu ver. Ao invés, está pegando... Tá. Pessoal, só para explicar. Essa linha aqui é separada, tá? Isso aqui, essas duas primeiras linhas é um exemplo, essa aqui é outra. Não ficou claro, tá? Mas o que acontece? A gente está confiando que no request, a gente vai pegar um parâmetro chamado account. Então, a gente está confiando no cliente para dizer para a gente qual é a account que a gente vai executar. Isso aí está errado. Na verdade, o account devia ser resolvido do lado do servidor. A gente sabe quem é o usuário, ou qual é a conta que ele está acessando, porque
Imagine que ele botou um breakpoint lá no debugger do JavaScript dele, setou um novo valor na conta, ou então simplesmente fez um request mudando esse valor. A gente vai executar esse statement para um account que talvez não seja o que seja alvo. Então, a gente quebrou aqui o controle de acesso. Ou, no mínimo, a gente poder ter aí, no caso, se isso fosse não um usuário, mas uma tipagem de alguma coisa para evitar o cara na tentativa e erro, isso ser um menu, enumerável, né, ou coisa do tipo. Para se não existir, não ter, né, coisa do tipo. Mas nesse caso aqui, não é injection, não. Injection a gente vai ver mais adiante. Nesse caso aqui a gente está confiando num parâmetro vindo do cliente para dizer qual é a conta. Aqui é do inglês, né? Account. Talvez eu esteja confundindo. Leandro, pode falar, fica à vontade, não precisa levantar a mão, não. Só para dizer, pessoal, esse caso aqui não seria um caso típico de injection, não. Por quê? A gente está usando uma API, tá vendo? setString. E a gente está dizendo que a gente quer dar um request nesse parâmetro. Então, essa setString normalmente já vai validar a injection. É por isso que a gente usa uma API para setar parâmetro. Mas o que está acontecendo aqui, imagina o seguinte, que isso aqui seja num banco, e a gente está pegando qual é a conta que a gente vai executar esse parâmetro, vinda, por exemplo, do browser. Imagine que alguém fez o login, a gente trouxe esse account para o login, e aí o usuário, na hora de mandar o request, mudou a conta. Colocou um breakpoint ou gerou um novo request com uma conta diferente. Quer dizer, o nosso lado servidor vai executar isso para uma conta diferente. Imagine que fosse um depósito, né? Sei lá, ou um saque. Ele pode usar uma outra conta para fazer esse saque. Então, na verdade, ele tem que resolver isso como? Essa informação não deveria vir do cliente. O cliente devia ter um token, e baseado nesse token, no lado do servidor, a gente sabe qual é a conta que a gente vai trabalhar, e não período cliente. Seria o caso de, por exemplo, aqui, a gente fazer um get price. Imagine que você está numa loja online, você botou produtos num carro de compra, aí você está mostrando o total, você tem as informações no lado do cliente, e aí o cliente clicou no checkout. Você não devia jamais pegar o preço que está vindo do parâmetro. Você vai pegar qual foi o produto e a quantidade. O preço você vai pegar do seu servidor. Por quê? Porque se você confiar no preço que está vindo no parâmetro, eu posso muito bem interceptar aquele request, mudar o preço por valor bem menor e fazer a compra. E isso já aconteceu. Teve gente que ele usou aquela habilidade, fez o carrinho de compra todo no lado do cliente. Ou seja, o carrinho de compra tinha um objeto que tinha quantidade, preço e o total. E aí, quando você mandava para o servidor, você ia ler, quais são os totais de cada produto. E aí, esse total, a pessoa mudava. E aí, você deixou a sua loja vender um produto por um preço muito abaixo. Eu acho que eu entendi, Zé. É mais ou menos o seguinte, depois que eu faço o login numa conta, eu, por exemplo, vou fazer uma transferência, e esse evento de transferência, ao invés de exigir um token que ficaria armazenado, e dentro, lá internamente, você daria o token com a conta, esse evento, ele espera que seja informado novamente a conta e o valor da transação, por exemplo. Isso, algo desse tipo. Beleza. E aqui esse é o terceiro exemplo. Isso aqui é outro exemplo, tá? O problema que está acontecendo aqui é o seguinte, mesmo sendo HTTPS, eu estou passando algum token na URL. Qual é o problema com isso aqui, mesmo sendo HTTPS? Quem poderia dizer? Você pode personificar o usuário, por exemplo. Se você enviar esse link para alguém via e-mail e ele está fazendo a autenticação do token via URL, você pode assumir a identidade, né? Você pode personificar aquele usuário. Isso seria um problema, mas eu estaria participando porque eu tinha que mandar um e-mail para alguém, beleza. Mas o problema aqui é o seguinte, embora o HTTPS garanta a encriptação dos dados que são trafegados, a URL não. A URL pode ir para o meu histórico do browser, a URL vai estar vista num servidor nos logs, né? Vai estar no Fire. Então, por exemplo, eu tenho um caso interessante aqui que aconteceu no Banese. Lá, antes de eu entrar no Banese, eu estava no Ministério Público e lá a gente fazia um pouco de administração de rede. E eu lembro que eu estava olhando as URL no servidor e eu vi a URL do Banese. E eu era cliente do Banese, eu disse, deixa eu testar uma coisa aqui, que eu estou vendo esse token aqui. Eu entrei na minha conta, copiei uma URL dessa na página que tinha o saldo e colei. E eu consegui ver o saldo de outra pessoa, que era um promotor. E aí eu falei com o meu chefe lá, né, Alexandre, digo, olha, Alexandre, o que eu achei aqui no Banese?
E eu ia reportar para o pessoal do Bonésia, porque não tinha intenção maliciosa nenhuma. Só que, por azar, um dos promotores era amigo íntimo do atual presidente do Bonésia. Antes de eu falar alguma coisa, já teve uma ligação do presidente do Bonésia. Não foi esse presidente, não. Foi alguém lá. Eu não conhecia na época. Você achou um bug aqui no Bonésia? Achei, tá, não sei o quê. Eu acabei tendo que ir na tarde lá, algumas pessoas daqui deviam estar lá naquela época. Eu lembro que Tarô estava, tinha um Renato, tinha um consultor no Microsoft, que estava sendo do Bonésia. Aí eu fui lá para explicar o que aconteceu. Eu digo, olha, o que aconteceu aqui é que o token, embora a aplicação para o usuário, assim, apareça segura, mas se alguém roubar o token dele, pode ser um outro cliente, né, que está lá e bota o URL e vai ver o saldo. Eu não tentei explorar transferência, nada assim, porque eu não quis mexer com isso. Mas, assim, eu lembro que foi uma época que, assim, uma coisa bem simples de ser explorado. E aí, por quê? Naquela época era como quase todo mundo fazia. Botava um token na URL e usava isso aí para fazer uma aplicação stateless, né? Só que esse token, no HTTPS, se tiver na URL ou não tiver no cabeçalho, alguma coisa assim, ele é facilmente interceptável. Mesmo se fosse, por exemplo, no cabeçalho ou no body, o HTTPS garantia a encriptação, então ninguém ia conseguir ver. E aí tiveram que ser mudado para, ao invés de passar num GET, passar parte do post. Então isso é um cuidado que muita gente não tem. Ele acha que porque HTTPS, tudo que é passado está protegido, mas a URL não é. A URL vai para o browser, a URL passa pelo servidor, então alguém que está monitorando aquela rede vai pegar essas URLs. Então imagine que, sei lá, eu fosse mal intencionado, ficasse lá o dia todo pegando o extrato, não sei o que, de todos os promotores, depois botasse na mídia. Entendeu? Assim, então, ainda tem os infostealers. Isso, um navegador. Isso, tem também. Então, assim, eu estou trazendo aqui um caso desse Broken Access que aconteceu, tá? E foi parte, digamos assim, da minha experiência profissional. E eu lembro que foi um evento engraçado, né? Porque eu acho que 3 meses depois eu fiz concurso pro Bonésia e estava lá. Eu digo, acho que eu vou tomar um troco aqui agora, mas não teve problema nenhum. Ninguém repercutiu. Na verdade, viram pelo lado bom. Ajudou a resolver e não expôs isso. Não foi para mídia, não foi divulgar, não fez propaganda, não ganhou financeiro. A minha intenção foi curiosidade e tentar resolver o problema, tá? Interessante, Zé, que esse evento aí, eu lembro disso, e teve gente que quis levar a fama, como quem descobriu isso aí. Não vou dizer o nome, não. Acontece, mas... Pode falar, Maguinho, que foi. Depois você fala. Não. Cássio, Cássio. Beleza, abração, Zé. Tudo bem, não se comprometa, Maguinho, fique quieto. Fique quieto. Se ele ainda estiver no Bonésia, é melhor ficar quieto. Não, nunca trabalhou aqui, foi de fora mesmo. Ah, tá. Não, eu lembro que teve uma apresentação, alguém foi tentar simular lá, eu digo, olha, não tem nada errado com o protocolo, porque foram tentar, você está dizendo que o HTTP está falha, eu digo, não é o HTTP que é falha, o que é falha é a gente não levar em conta que a URL não é encriptada. Mas beleza, vamos lá, vamos para o próximo. Essa é a questão de falha de criptografia. Então, a falha de criptografia raramente é na criptografia em si. Porque a gente sabe que criptografia realmente para alguém quebrar, a depender da que você está usando, se está usando a correta, é algo muito difícil. Mas o que acontece é o seguinte, no processo de criptografia, a gente tem que usar algumas keys, tem key privada, key pública, e aí o que acontece? É muito comum, às vezes, por facilidade, o desenvolvedor está testando algo local, ou está testando algo sem ser em produção, e ele quer acessar um determinado serviço. E aí ele não quer, digamos assim, pegar os tokens automaticamente, usar a integração da aplicação, ele chega lá no código dele, isso eu faço, mas só que eu boto logo um to-do, remover isso daqui. E aí eu boto as keys que eu quero testar, às vezes uma coisa local, tá, não sei o que, testo, só que eu tenho que lembrar de, quando eu vou fazer o check-in no código, e retirar aquelas keys, para deixar que a aplicação pegue aqui dos serviços online para fazer isso, tá? Isso daqui foi um dos casos que, acho que por um do time que eu gerenciava na Microsoft, a gente ficou 3 meses sem conseguir fazer nada, só corrigindo esse tipo de problema. Porque a gente estava usando desenvolvedores externos, né, em outro país para fazer, e não sei que peste, toda semana a gente descobria senha que estava sendo salvada em log. Não era nem
no código-fonte. Era que na aplicação, porque assim, a gente trabalhava com Big Data, então tinha um monte de pipeline, a gente vai ver até um exemplo semelhante como esse depois. Então, muitas vezes a pipeline, ela tem que, por exemplo, tem uma pipeline que vai ler do SQL, vai ler de algum data lake. Ele tem que ter acesso a isso. Então, tinha um serviço que ele era configurado, que ele dizia, ó, eu sou esse serviço, me dê meu token para falar com essa fonte de dados. E ele pegava esse token, fazia a conexão e pronto. Só que aí tinha gente que no código estava, quando pegava esse token, logava. Ou fazia um log do que estava acontecendo. Aí o que acontece? A aplicação em si não tinha falha, mas o token de acesso estava indo para o disco. Mesmo esse token sendo renovado de tanto tempo, quando estava no log, o log não é tão protegido quanto uma base de dados de verdade. Então, por exemplo, praticamente todo mundo que tem acesso ao log pode ver esses tokens e podia usar para acessar aquela aplicação como se fosse o serviço. Tá? Então, a gente perdeu um tempão para tentar achar essas situações e depois foi ver que tinha gente que não estava se preocupando na hora de fazer um log, né? Às vezes era debug statement, e aí não botava corretamente como debug e o código rodava em produção. Então, isso aqui é uma coisa importante. Não é a criptografia em si que ia falhar, mas é o processo e o gerenciamento das chaves, tá? E dos tokens. Tá? Pode acontecer também, você está usando um algoritmo update, mas isso é pouco comum, a não ser uma aplicação legada, que foi feita lá, sei lá, há um tempo atrás, estava usando um algoritmo que hoje em dia é exposto, tá? Então, o mais comum é isso aqui, hard coding, a chave de criptografia, ou até mesmo você colocar temporariamente no histórico, né, ou em logs. Essa daqui é injection. Essa é mais comum, não vou nem falar muita coisa, mas é assim, se você não tomar cuidado para validar o que o usuário está mandando, e hoje em dia você não tem que perder tempo com isso. Toda tecnologia tem já APIs que você, ao invés de combinar a sua string, né, de seja lá o que for, gráfico ou SQL, ou seja lá o que for, se você não combinar ela, é usar parâmetro statement, isso hoje caiu bastante, né? E, tanto é que eu acho que injection, não sei se subiu ou caiu. Vamos voltar aqui para ver. Eu estou curioso. Caiu, está em terceiro. Está em terceiro, né? Isso, era o primeiro, caiu. Uhum. E essa aqui foi engraçada, que na Unity, eles tinham uma ferramenta de e-learning, e um aluno meu, na aula, me chamou, fez, professor, o que eu consegui fazer aqui? Ele fez um login usando SQL Injection. E aí, na mesma hora, eu tinha contato de Mário, falei com o Mário, avisei, olha, isso aqui não está acontecendo, né? Isso aí não fui eu que achei. Isso aí um aluno que na sala me chamou, professor, vem ver isso aqui. E o aluno, ele gostava da parte de security, mas foi testar, viu lá e foi. Então, assim, rapidamente corrigiram, mas é algo que acontece. Então, embora caiu para terceiro, ainda é um número muito alto. Então, isso é uma falha que é totalmente nossa. Se isso aqui está acontecendo na aplicação, se em algum lugar no nosso código-fonte tem concatenação de string para gerar isso aqui, é falha nossa, você não pode culpar ninguém. Você deixou o seu carro aberto no centro da cidade, e você depois liga a polícia, roubaram meu carro, a polícia vai dizer, a culpa é sua. Né? Eu lembro até de uma história, quando a gente foi para o Canadá, a gente estava no Farmers Market, e a gente conheceu uns canadenses que foram para o Brasil. Ele falou, a gente gostou muito do Brasil, foi para o Rio, agora a gente não gostou que a gente foi assaltado lá. Eu perguntei assim, como foi o assalto? Não, a gente foi na praia, aí deixou as coisas da gente, câmera, bolsa, não sei o que, e a gente foi tomar um banho de praia. Todo mundo deixaram as coisas na areia, repare, no Rio de Janeiro, sozinho, um monte de coisa cara, né? Eu digo, é lamentável, mas assim, o brasileiro não faz, quer dizer, eu acredito que o brasileiro não faz isso, né? E eu disse logo no Rio, né? Então, assim, a inocência deles, porque, por exemplo, aqui, a gente vai surfar aqui na Califórnia, o pessoal leva sacola com roupa, chave de carro, deixa lá nas pedras e vai surfar. Passa horas e horas surfando, depois volta, as coisas estão lá. Então, é coisa assim, que você vê, olha, esse pessoal, assim, não tem noção. Tem algumas pessoas mais cuidadosas, né? Você tem uns cofres que você prende na porta do carro, deixa a chave dentro, deixa a chave de carro, mas assim, você chega lá, tá um monte de roupa, sacola, né, equipamento, e pelo menos naquelas praias, lógico, tem lugar aqui que roubam. Hoje em dia, se você for para o centro de Seattle, Downtown, ou esses lugares, e deixar alguma coisa de valor de bobeira, vão roubar. Tá? Fez em outro país e faz com a consciência pesada. É isso. Então, vamos lá, vamos para a próxima.
Essa daqui é interessante, que essa aqui é o seguinte, é o design inseguro. Essa também é parte da gente, mas essa a gente tem que se alinhar com o negócio, tá? Então, aqui não é nem o seguinte, não é uma falha que aconteceu, é que o design da aplicação ou o design da funcionalidade não faz muito sentido do ponto de segurança. Então, tem uma diferença entre design inseguro e a implementação insegura. Na maioria dos casos, o design é seguro, mas aí tem algum erro na implementação, como esse que a gente viu, e acaba expondo alguma coisa. Então, um token que está sendo salvo no código não é design, é um vacilo de desenvolvedor. Tá? E aqui eles dão um exemplo interessante, que esse aqui é copiado de lá, tá? Esse aqui eu não tinha nenhum exemplo meu, que era... isso aqui é uma questão de lei, tá? Eles disseram que hoje em dia essa questão de você ter questões de resposta para achar senha foi proibido porque é uma coisa assim, que alguém que lhe conhece pode facilmente descobrir essa senha, não é algo individual seu. Então, isso aqui eu achei interessante, que tem uma legislação para evitar que isso aconteça. E isso é largamente utilizado. Outra coisa que o design inseguro, imagine o seguinte, né, que uma cadeia de cinemas permite que você faça o booking, né, a reserva de várias cadeiras ao mesmo tempo. E aí só é pedido um depósito inicial se você tiver até 15, ou se você tiver 15, ou seja, até 15 não. Aí imagine, a aplicação está perfeita, mas uma pessoa mal intencionada pode dizer, só precisa de dinheiro até 15, então vou reservar em vários cinemas, várias salas, de 14 em 14. Sem intenção de ir. Deixar lá a reserva, o cinema está achando, a gente vai receber não sei quantas pessoas, e aí, na verdade, está tudo ocupado porque o cara reservou de 14 em 14. É por isso que, por exemplo, hoje em dia, quando você vai usar esses serviços trial, negócio de TV, de som, eles pedem um cartão de crédito. Aí você diz, mas não é de graça o primeiro mês? Mas ele quer ter certeza, porque a ideia dele é vender. Ele não quer que você crie aquele serviço sem ter a possibilidade de, se você gostar ou de esquecer, que eles possam cobrar. Tá? Gostaria de adicionar uma coisa interessante. Iago botou no chat que um exemplo desse design inseguro é o Kerberos. E é interessante também, uma extensão disso, ver que o próprio Active Directory, o ecossistema do Active Directory, da Microsoft, tem várias coisas que são, por default, habilitadas, que são altamente explotáveis, que era melhor a Microsoft deixar desabilitado por default. Isso. Uhum. A gente vai ver um exemplo desse. Esse aí é meu filho, Arthur. Hoje ele está 5 centímetros mais alto que eu. Oi, minha mãe está aqui também, a gente está assistindo. Vai, manda bala. Eu vi lá, Leila. E isso é verdade. Tem serviços notórios que o design era inseguro. Por exemplo, uma coisa que teve por décadas, quando você botava um pendrive numa máquina Windows ou botava um CD-ROM, ele fazia uma leitura automática já como se fosse da área de boot. Era um design que, para ajudar o usuário, porque eles, se você botou um CD na máquina, você quer rodar aquele CD, tem um info lá. Se você botou um pendrive, você quer rodar aquele pendrive. Ajudava por um lado, mas era um design inseguro. Tá? Então, tem muitos exemplos disso. Tá? Alguém falou lá, o Iago Kerberos, né? Beleza, então, essa daqui, sim, acho que quem falou foi esqueci, o Ricardo, não, foi o Marcelo, a questão não foi o Ricardo, a questão do pessoal do negócio ter já essa ideia de que o que ele vai desenhar tem que ser validado por uma equipe de segurança. O Banese quer lançar um serviço novo. Não é concebível que alguém da área do negócio conceba e simplesmente diga, vamos executar isso aqui. Tem que ter o aval, não dos engenheiros apenas, mas da equipe de segurança. A gente não pode, é um erro que a gente comete, a gente muitas vezes é autoconfiante. A gente não tem a competência, nem o conhecimento, nem o estudo, nem a dedicação para realmente olhar todos esses ângulos. A gente tem o dever e a obrigação de aplicar essas coisas que, no fundo, são meio que bom senso, tá? Mas todo e qualquer novo projeto tem que ser revisado por um time especializado em cybersecurity. Não dá para confiar só na gente como engenheiro, porque lembra, a gente não é engenheiro de verdade. A gente sabe um monte de técnica, um monte de coisa que resolve de alguma forma, mas não tem como garantir, como nas outras engenharias, que é seguro. Hoje, o engenheiro que vai fazer um prédio, uma ponte, ele tem como garantir, pode até dar errado, mas eu estou seguindo essas normas
que tem órgãos por trás disso, que mantém, é o auto-run, é isso aí mesmo, que passou anos para ser corrigido. Nem sei se corrigiu ainda hoje em dia. Mas é aquela questão, a nossa engenharia é uma engenharia extremamente nova, né? A gente está ainda engatinhando em termos de definir processos, essas coisas. Imagine quantos frameworks, quanta tecnologia, quantos tech existe hoje em dia, tá? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Outra coisa, que é muito comum também, misconfiguração de serviço, ou seja, má configuração, configuração errada. Tá? Então, isso aqui é comum para quem está começando, ou quem está fazendo as coisas na pressa, ou quem está aprendendo uma coisa nova. Você instala um serviço, não sabe ainda todas as funcionalidades, bate com o que Arthur falou, né? Você, sei lá, está usando Active Directory, configurando um servidor, tem um monte de coisa já habilitada, um monte de serviço já habilitado, que você não sabe o que faz. Então, é um dos princípios que, se você não precisa, desliga. Eu lembro que era uma das coisas, às vezes, de empresas que tinham foco em segurança e empresa que tinha foco em funcionalidade. A Microsoft pecou por muito tempo porque ela focava na facilidade de uso, então ela deixava um monte de coisa habilitada. O Windows, por natureza, quando era instalado, tinha um monte de coisa habilitada. Quem instalava Linux, quem instalava Mac, era o contrário. Hoje em dia, até a Microsoft está bem mais esperta, né? Tanto é que muita coisa que você vai usar, ele mostra lá, quando você tenta, olha, não está habilitado, mas você pode ir na feature e habilitar isso aqui. Por exemplo, servidor web, servidor FTP, servidor DNS. Então, você tem que tomar cuidado com tudo que você for usar, se você realmente entende o que está ali. Lógico, quando você está testando, esse é um erro comum, né? Você está testando, você cria uma VM, aquela VM praticamente está isolada, né? Um sandbox, você instala o serviço, instala Docker, instala, sei lá, o que você precisa, né? Postgre, tá? Faz os seus testes, aprende, resolve o problema. E aí você se sente confiante o suficiente para pegar isso e levar para o ambiente de produção. Só que aí é que está. É importante você conectar com o time de cybersecurity para dizer, olha, eu estou usando esse serviço, tá, não sei o quê, quais cuidados eu tenho que ter. Porque muitos dos erros acontecem quando a gente está confiando. Ah, não, vou instalar esse serviço, vou configurar IIS, vou configurar não sei o quê. Só que a gente já sabe de falhas comuns, que estão expostas já há muito tempo, que acontece. Aqui tem um caso interessante. Esqueçam esse de cima aqui, foi a anotação errada, tá? Sim, aqui tem dois exemplos, né? Que é um servidor vem instalado com um monte de serviço, que não precisava ir para produção, funcionou nos seus testes, você bota em produção. Às vezes você está com alguma coisa exposta lá que não precisa, né? Por exemplo, um caso aqui, né? Você instala um servidor web que tem por default ter a lista de diretório habilitada. Então você deixa que alguém navegue na estrutura de página do seu servidor e de repente achar um arquivo que não devia achar. Tá? Ou até para entender, eu copio os seus arquivos originais. Tá? Aqui teve um caso interessante que aconteceu na Microsoft, que era o seguinte, a gente era uma equipe de Big Data, então a gente fazia muita coisa que era transformação de dados. A gente pegava dados de várias fontes diferentes, a gente tinha várias pipelines criadas no Azure, que muitas vezes estava fazendo o seguinte, na hora na hora que a gente rodava um desses tasks, esses tasks dizia, eu tenho que conectar nesse serviço. Aí ele ia lá e pedia, né, como se fosse um agente de autenticação, eu sou fulano e eu quero conectar nesse serviço, me dê um token para conectar. Então isso era como se fosse um parâmetro de input. E muitas vezes essa pipeline fazia alguma coisa e gerava um output para outro serviço. Por muito tempo a gente não sabia, muita gente não sabia, que por padrão os inputs eram logados do jeito que vinha. A não ser que você marcasse como secure. Quando era secure, não era logado. Porque todos esses serviços, eles eram conectados com uma tecnologia de login e eles logavam tudo o que acontecia para a gente poder monitorar. Tá? Aí o que acontece? Um dos problemas que a gente teve foi isso. Todos os tokens que a gente estava usando estavam indo para o log, sem a gente saber. E aí é o seguinte, né? Teve uma mudança no serviço. Nessa mudança do serviço, o inseguro passou a ser o padrão. E uma coisa que foi errada, né? É como se fosse um verdadeiro ou falso e tinha um nulo. Então, o nulo foi tratado como falso, como inseguro. E aí o que acontece? Isso foi criado depois. Todos os serviços da empresa toda estão fazendo isso. Então, isso aqui foi uma Severity One, né? Parou todo mundo, todos os serviços de parar, para sair mudanças de configurações, né? Tinha que gerar uns scripts, rodar, e aí teve
parava um pouco o serviço, porque a pipeline já estava rodando, por exemplo, a gente tinha pipeline que rodava por 8 horas, 10 horas, a gente tinha que parar para reprocessar, e muitas vezes a gente não queria correr o risco de esperar acabar, a gente tinha que mudar, resetar, e depois trocar todos os tokens, né, que isso aí, queira ou não queira, dá uma dor de cabeça, e depois rodar as pipelines de novo. Então, assim, isso daqui é mais comum do que a gente imagina, principalmente quando a gente está usando serviços que outras empresas ou outros times podem mudar como esse serviço funciona. Alguém ia falar alguma coisa, não? Eu só ia adicionar que outra coisa interessante, que também é visto muito comumente, que cai meio que abaixo dessa misconfiguração de segurança, é além de contas default, as pessoas usarem reuso de senha e credenciais. E isso pode ser um pouco mais relevante para uma coisa interna, tipo um sistema Active Directory, mas imagine que você está fazendo uma web application e você tem vários bancos de dados, e você reusa a mesma senha, o mesmo usuário, sei lá, admin para todos os bancos de dados. Se um for comprometido, todos são comprometidos. Então, isso é outra vulnerabilidade muito comum. Isso, e hoje até questionava a questão de pessoas ter acesso a banco de dados usando senha, né? Então, normalmente, o ambiente de produção, com certeza o banner já está nesse nível, tudo é configurado em termos de serviço, né? Não tem uma pessoa que vai ter acesso ao banco de produção, é o serviço tal que vai ter acesso ao banco de produção. Tem alguém delegando esse acesso, tá? Mas, normalmente, no tempo, até hoje em dia, né, você cria um usuário no banco de dados e você bota esse usuário como parte da Steam Conexão. Era uma coisa que é uma falha muito comum. E, às vezes, esse arquivo de web config ficava no servidor web e, às vezes, exposto, né? Normalmente era para estar escondido, mas podia ter acesso. Então, hoje em dia, para configurar o acesso, vai parte da misconfiguration, né? E também aquela questão do autenticação. Os serviços devem estar autenticados de forma que apenas o serviço tenha acesso, então a pessoa não possa fazer um prompt e usar usuário e senha. Hoje em dia não tem por que usar usuário e senha. Na Microsoft a gente teve que parar por semanas para rever e fazer essa mudança, porque tinha alguns serviços de integração antigos que os produtos não habilitavam outros tipos de conexão. Tinha que ser com usuário e senha. E a gente tinha lá uma ideia de um secret, né? Você botava um segredo, botava usuário e senha, e aí você configurava a aplicação para, em tempo real, quando precisasse, lia esse segredo e aplicava esse segredo. Mas aí depois foi visto que mesmo isso tem um risco desse caso, né? Era isso aqui exatamente que acontecia. A informação estava sendo logada porque um input de uma dessas pipelines era falar com o serviço para pedir um segredo que tinha usuário e a senha, ou ter um token, e usar esse token para fazer acesso. Então, em teoria, ninguém sabia, né? Ninguém sabia esse segredo, era gerar automaticamente para uma ferramenta. Só que, na execução dessa pipeline, isso estava sendo logado automaticamente, sem a gente saber. Não era a intenção da gente, foi questão de misconfiguração. A ferramenta, a plataforma, tinha uma funcionalidade que a gente não... Opa, já são 7h53. Essa aqui é fácil, né? Que é a questão de componentes que a gente está usando que são vulneráveis, né? A questão de você dar um npm compile lá e ver que tem um monte de vulnerabilidade e fechar os olhos e adiante. Então, hoje em dia, o CI/CD pode ajudar bastante nisso, no sentido de, se tiver bibliotecas que tem high risk, ou tem uns levelzinhos lá, né? Ele não deixa você fazer o check-in, dá um gatezinho lá. Isso aqui parte da parte de gerência de configuração. Muitas vezes tem uma pessoa chamada Deployment Manager, que é responsável por ficar verificando isso. Por quê? Porque a gente sabe que nem sempre, quando a gente atualiza as bibliotecas, quer dizer, é comum quando a gente atualiza a biblioteca, a gente tem que retestar tudo. Então, você tem que ter uma boa ferramenta de teste automático para, toda vez que tiver atualização, você ter até um ambiente que fazendo isso. Atualizou e bota para a linha de teste. Então, hoje, a empresa que eu trabalho é muito forte nesse sentido, teste automático. Teste manual praticamente não existe, né? Tudo que você fizer, antes de você dar o check-in, você tem que provar que você tem testes unitários e tem teste de acceptance test que vai comprovar que essa funcionalidade funciona. Por quê? Porque no futuro, qualquer coisa, automaticamente em biblioteca nova, já vão ser aplicadas e roda o acceptance test. Se falhar alguma coisa, você sabe o que aconteceu e você vai ver o que foi que aconteceu na biblioteca. Às vezes mudou alguma coisa, né? Tem coisa que está deprecate, tem coisa que não funciona mais, é um pouco diferente. Aí você vai lá e corrige antes. Então, assim, eu fiquei impressionado com o nível de maturidade da Intuit nesse sentido de teste. Não tem QA específico, né? Cada desenvolvedor é obrigado a fazer o TDD.
tá? E não é nem teste, é teste, develop, design. Até do design, você antes tem que vir, ok, o que é que eu tenho que fazer, qual é o meu acceptance criteria? Para minha funcionalidade funcionar, quais são os casos que eu tenho que passar, tá? Inclusive, é engraçado, quando você vai trabalhar na funcionalidade, eles trabalham com a ideia do, só tem a main branch, né? O seu primeiro PR tem que ser com como você vai testar o que você vai fazer. Ninguém vai avaliar o seu PR até que você mostre que você tem código suficiente lá para testar o que você vai fazer. E aí, o que você está fazendo está atrás de um feature flag, né? Ou seja, não está habilitado em produção. E aí, à medida que você vai fazendo os novos PRs, vão sendo atualizados, e aí, no final, depois que testar o ambiente de end-to-end, você habilita a feature flag. Tá? Deixa eu ver o que é isso aqui. E isso aqui é aquela que eu já falei, né? 20% a 30% do time era alocado para esse tipo de coisa, que era flagado automaticamente, dizia, olha, biblioteca tal tem essas falhas, ou você corrige até tal dia, ou seu serviço para. E não tem conversa. Não adianta você falar, mas vai perder dinheiro, mas isso aqui. Isso aí eu gostei assim, da Microsoft, que atualmente a questão de segurança é prioridade máxima. Você tem que parar o que você estiver fazendo para resolver problemas de segurança. Então, por exemplo, se você, quando for dar um build na sua aplicação, você vê lá que deu algumas bibliotecas têm falhas vulneráveis críticas, resolva antes de continuar. Tá? Outra coisa importante é o seguinte, tinha um constante, né, monitoramento e audit. Então, assim, a gente, às vezes, tinha um time que, do nada, você recebeu a ligação e dizia, olha, a gente verificou sua aplicação assim, 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 tem essa falha, corrige aí. E não tinha conversa. Para o que você está fazendo, vai corrigir, porque tinha um time de penetration testing interno, gigantesco, tá? Que constantemente achava coisa que a gente tinha que melhorar. O nosso caso não era tão gritante, que a gente era uma plataforma a gente era uma grind machine, né, de Big Data, então a gente trabalhava mais com coisa interna, a gente não estava exposto diretamente, mas a gente praticamente tinha que distribuir dados para, por exemplo, o Azure usava 45% do Azure para, digamos assim, para fazer dinheiro. Então, os nossos times, né, a gente trabalhava assim, a gente processava, o meu time em particular era 50 terabytes por hora, a divisão inteira era 120, tá? Então, é uma quantidade absurda de dados, e muitas vezes a gente não estava pensando muito, como é que eu faço isso da forma mais segura possível? A gente faz, olha, qual é o mínimo de segurança que eu tenho que fazer para deixar funcionar? Isso era um problema, porque de tempo em tempo, o time de Cybersecurity flagava a rede. Beleza, aqui é identificação e falhas. Essa aqui eu vou pular, que o tempo já está comprometido. A questão de log e monitoramento, eu acho isso aqui fundamental, porque se você não tem um bom log e monitoramento, você não sabe o que aconteceu. Tá? E hoje existem plataformas formidáveis para você fazer log. Eu fico impressionado, por exemplo, o Splunk, como você pode criar dashboard, fazer log, ver o que aconteceu. Então, quando a gente está de plantão, aconteceu alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar nos logs, o que é que tem lá, o que é que aconteceu nessa situação, né? Então, é importante também você ter monitoramento de quem acessa os recursos, tá? Considerações finais. Então, aqui é importante saber que é um esforço amplo e cross-team, né? Não é uma parte só que vai resolver, o elo mais fraco vai definir a sua segurança. É importante ter monitoramento e ter sempre melhorias, tá? Então, isso aqui é onde o pessoal do CI/CD, o pessoal de segurança, vai ajudar a gente. Desenvolvedor, normalmente, é muito autoconfiante e acha que sabe tudo. É igual aquele adolescente que acha que não se ouviu o conselho dos pais quando vai para a rua. Pai, não beba no copo dos outros, né? Não fique de bobeira na rua, tá? Então, o engenheiro de software, assim, a gente acha que, como a gente tem que construir rápido, a gente sabe fazer as coisas, sabe usar framework, a gente está protegido. Mas não, a gente tem que ter a humildade de contar com um time de cybersecurity para revisar o que a gente está fazendo, tá? E uma coisa que eu não tinha falado ainda importante, mas é isso aqui. A empresa está preparada para quando tiver um acidente, ela tem treinamento interno. Por exemplo, recentemente, uma das empresas que tinha uma das soluções mais robustas, tinha um time, repare só que coisa assim, estranha. Um time interno que ia lá e desligava as coisas. Desligava servidor, mudava não sei o quê. Aí você diz, poxa, mas como é que a gente tem gente interna sabotando o nosso serviço? Mas essa era a intenção, para que todo mundo tivesse preparado, todo mundo tivesse fora da zona de conforto, sabendo que as coisas param de uma hora para outra. E uma das coisas que eu aprendi em Big Data é isso. É desenhar de uma forma que a gente sabe que nós vamos falhar. Então, você tem que ter memória do que está acontecendo, para aquele nó que falhar, você recicla, cria outro e continua de onde parou. Tá? É uma coisa que eu gostei muito, por exemplo, usando Spark, essa pipeline, Big Data, conta disso. É certeza que vai ter falha no processamento.
Só que você tem que construir uma solução que continue rodando com essas falhas. Tá? Então, é muito importante essa questão do incident response plan. Inclusive, a gente tinha, a cada 6 meses, a gente tinha que, para cada um dos nossos serviços, cada um dos nossos produtos, né, a gente tinha que demonstrar que a gente está em dia com isso aqui. O que é que a gente ia fazer se um data center caísse, se a gente tivesse que rotear o serviço para outro lugar, porque, assim, os serviços em cloud oferecem um certo nível de tolerância, né? Então, se tem duplicação, tem aquele tipo, mas como é que a sua aplicação vai responder, o seu negócio vai responder quando isso acontecer? Isso não foi nas empresas que eu trabalhei, mas tem aí, eu esqueci agora o nome da empresa qual era. Não sei se foi Netflix ou alguma coisa assim. Tinha um time interno que ia lá, tinha acesso às coisas, chegava lá no serviço seu e parava. Aí imagine, você sexta de noite, sábado de madrugada, seu serviço para, e você parou por quê? Aí eu desliguei. Aí, só para ver o que é que você ia fazer, como é que você ia resolver. Ou então o cara ia lá e ele mesmo intencionalmente gerar. Então o que acontece? Gerou um estresse no time, mas o time conseguiu implementar serviços que, se um serviço parar, já tem outros que vão ser spin, que vão resolver, que vão adiante, mas o cara, mas eu não pensei em alguém lá e desligar. Sim, mas agora eu desliguei, né? Podia ser uma falha de hardware, podia ser uma falha de software. Então, eu sei que isso aqui é meio arriscado, né? Porque ninguém quer estar acordando de madrugada sem necessidade, mas às vezes é melhor acontecer num ambiente controlado do que quando acontece de verdade. Tá? Ou seja, a empresa já sabe o que vai fazer quando algumas coisas acontecerem. Então, por exemplo, você faz arte marcial. Você vai para a academia e você faz lá os seus combates, né, de treino. Para que um dia, se você precisar lutar de verdade, você está preparado. É como se fosse semelhante. Você faz aqueles combates de treino. Você vai lá e simula, puxa um cabo de rede de um servidor, né, sei lá, vai lá e deleta um usuário que tem acesso a banco de dados. E aí, como é que sua aplicação vai funcionar nesses casos, tá? Mas isso aqui eu concordo. Precisa de uma realidade grande, porque muita gente vai ter dor de cabeça. Eu acho que esse foi o último slide. Beleza, então assim, foi bem no tempinho, usei um pouquinho a mais aí, e fica aberto a qualquer discussão que vocês queiram ter. Parabéns, José, muito bom, cara, sensacional. Beleza, obrigado. Parabéns, professor. Oba, Sami. Cara, que bom ver tanta gente das antigas aí, ex-alunos, colega de trabalho. Então, olha, bom final de semana para vocês aí, tá? E Deus abençoe vocês, o trabalho, a família, e até a próxima. Zé, muito Valeu, obrigado. Zé. Obrigado aí, pela participação. Valeu, passou um pouquinho do tempo aí, mas está tranquilo. Acho que todo mundo ficou até agora, é porque estava gostando. Tá, obrigado aí pela oportunidade aí, mais uma vez, né, por ter me atendido, tá? E galera, tá tudo gravado direitinho, vamos disponibilizar aí na UCB depois, beleza? Zé, valeu, Zé. Muito obrigado aí. Abração aí. Valeu, gostei da última parte, remover o usuário e puxar a cabo. Essa parte eu gostei, viu? Gostou, né? Deixa eu voltar aqui pro modo rápido. Beleza, valeu, um abração. Na sexta-feira de carnaval de Precaju, você vai lá e puxa os cabos do servidor. Tá vendo, Marcelo? Venha, viu? Pode vir, viu? Vou fazer isso rapidamente. Valeu, Zé. Um grande abraço. Falou, Beleza, galera, um abraço aí todo mundo. Tchau. Tchau, valeu.